de 3 homens que foram condenados por perseguir e matar travesti após discussão aqui no nosso estado. Esses 3 homens foram condenados de fato nesta última quinta-feira, e isso pela morte da travesti Luana Kelly, aos 22 anos. Esse crime aconteceu em julho de 2020, em Camusim, no interior aqui do estado do Ceará, e os 3 perseguiram e agrediram essa vítima até a morte após uma discussão que começou envolvendo a vítima e um dos criminosos. Olha só, a Luana Kelly estava na Praça da Matriz quando se desentendeu com o Rodolfo da Silva Sabino, que começou a agredir a vítima com socos. Ela tentou fugir, mas Rodolfo, na companhia de outros homens, perseguiu a vítima e a encurralou, e no local os 2 agrediram a vítima, lesionando com golpes de faca, o que causou o óbito, conforme informações do Ministério Público naquela época. Os outros dois assassinos são o Antônio Abreu de Lima Júnior, condenado a 18 anos e 8 meses de prisão, e o Samuel Monteiro de Oliveira, sentenciado a 21 anos e 4 meses de prisão, ambos em regime inicialmente fechado por homicídio com as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Luana Kelly foi morta aos 22 anos, essa que está na tela da rede social de quem nos assiste, e no julgamento Rodolfo da Silva Sabino foi condenado por lesão corporal leve, sendo solto em virtude de já ter cumprido a pena enquanto estava preso preventivamente, e os 3 homens foram capturados horas após o crime, que aconteceu no centro de Camusim. Samuel tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e furto, o Rodolfo tinha antecedentes criminais por furto e o Antônio Abreu, ele respondia por roubo e tentativa de homicídio. Trazendo aí essas informações na tela da rede social de quem nos assiste. E olha só, a Polícia Federal apreendeu, sabe o quê? Grana, viu? E dinheiro vivo. Isso nas vésperas das eleições. Mas o porquê? Vou te dizer agora, viu? A Polícia Federal apreendeu sim nesta quarta-feira mais de R$1 milhão em espécie durante 2 operações distintas em Fortaleza. O montante em espécie foi localizado no centro, onde os agentes localizaram em 437 mil e a outros 600 mil reais foram encontrados aí no bairro Papicô. E o destaque é que os suspeitos impostos desses valores foram encaminhados à sede da PRF, na verdade da Polícia Federal, da PF, para prestar esclarecimentos. A apreensão ocorre há pouco mais de uma semana das eleições, quando é comum o transporte de valores para a compra de votos. A polícia, no entanto, aí não confirmou se o valor apreendido está relacionado a esse tipo de crime, mas segundo a Polícia Federal, as operações foram desencadeadas após denúncias recebidas de transporte irregular de valores, o que levaram aí os policiais federais a realizar essas investigações e acompanhar os veículos suspeitos. Durante as 2 abordagens, os agentes localizaram as quantias sem aparente origem lícita e justificativa plausível para os transportes em espécie, e os montantes estavam em posse de suspeitos conduzidos à sede, repito, da PF para prestarem esclarecimentos. A origem e o destino dos valores estão sendo investigados, que instaurou a Polícia Federal, que foi quem instaurou esses 2 inquéritos policiais para apurar possíveis crimes relacionados com lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. E os responsáveis poderão aí ser indiciados por lavagem de capitais ou crimes financeiros autônomos e, se condenados, podem enfrentar aí penas de até 10 anos de reclusão. Não parou só por aí, porque teve uma dupla que foi presa também pela Polícia Federal com R$500 mil, aqui pertinho, em Juazeiro do Norte, e a suspeita também é de corrupção eleitoral. A Polícia Federal prendeu 2 homens com R$500 mil em espécie durante a apuração de uma denúncia de transporte irregular de valores no dia de ontem, e isso em Juazeiro. E durante a abordagem, os policiais localizaram a quantia sem aparente origem lícita ou justificativo plausível para os transportes em espécie, foi o que informou a própria PF. Assim como no caso em Fortaleza, nos 2 casos de Fortaleza, um inquérito policial foi aberto para investigar se o dinheiro seria usado para a corrupção eleitoral. Na denúncia recebida pela PF, que desencadeou nesta operação, foi informado que tais valores poderiam ser usados para realizar a compra de votos na região do Cariri. O dinheiro apreendido estava em uma pequena mochila organizada em blocos de 50 mil e 100 mil com ligas de borracha. Além do crime de corrupção eleitoral, a polícia apura possíveis crimes relacionados a desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro, entre outras atividades lícitas, ilícitas na verdade. E os 2 homens detidos, senhoras e senhores, eles foram conduzidos à sede da PF em Juazeiro para prestar esclarecimentos. Também foram ouvidas testemunhas da ação desta investigação. Pois é, turma, olha só, o Aloysio Vilar,
chegando aqui com informações da área da segurança pública, destaca que servidor da cidade de Eusébio foi apontado como coordenador de um esquema de fraude em concursos públicos aqui no nosso estado. Vamos às informações. Mais notícias. As prisões aconteceram no Ceará e no Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Civil de ambos os estados. Todos os alvos da operação são investigados por articular esquema de fraude a concursos públicos nos municípios de Fortaleza e Pacajus, bem como contratar a assessoria para burlar a concorrência dos concursos a fim de ingressar no serviço público de maneira criminosa. O servidor público, que tem 26 anos, é apontado como um dos coordenadores do esquema de fraude. As equipes cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel onde o homem estava. Ele foi encaminhado para a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, onde foi colocada uma tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial. Além disso, foi determinado pela Justiça o afastamento do cargo público. Já em Fortaleza, um homem de 31 anos foi preso em flagrante no bairro Mondubim. Com ele, foi apreendida uma caixa de munição calibre 38 sem registro. No Rio Grande do Norte, 2 homens de 35 e 43 anos foram presos com 3 espingardas calibre 32 e 2 espingardas artesanais. Os suspeitos foram autuados por posse ilegal de arma de fogo. 12 horas e 22 minutos. Olha só, um homem caiu da própria motocicleta e acabou sendo atropelado por um ônibus na capital Fortaleza. Esse jovem foi atropelado por esse ônibus após cair de uma moto em um acidente na manhã desta sexta-feira. E a ocorrência aconteceu na Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, por volta das 7 horas e 20 minutos. Esse acidente aconteceu quando 2 motociclistas avançaram o semáforo do cruzamento, foi o que diz o Sindônibus, através de nota, e na ação, o garupeiro de uma das motocicletas caiu e foi atingido pelo coletivo que trafegava na preferencial, foi o que complementou também essa nota. O motorista do ônibus permaneceu no local, chamou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que prestou a assistência necessária, e por conta do acidente, o trânsito ficou bastante congestionado no sentido centro em direção ao Aldeota. E de acordo com informações fornecidas pela Autarquia Municipal de Trânsito, agentes estão no local e orientam, na verdade, os motoristas e pedestres. Conforme testemunhas, o jovem estava na garupa da moto, o motociclista perdeu o controle e bateu na lateral esquerda do ônibus, o jovem caiu e em seguida foi atingido pelo coletivo. Portanto, aí, trazendo o destaque dessa informação, né, os nomes dos envolvidos não foram divulgados à imprensa, mas destacando aí esse trânsito congestionado na capital em função desta situação. 12 horas e 24 minutos, 12 e 24, olha só, a polícia apreendeu mais de 270 quilos de maconha na Grande Fortaleza e cerca de 276 quilos e 800 gramas de maconha em um imóvel abandonado no distrito de Dourado, na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Esse fato foi no dia de ontem, quinta-feira. Segundo a polícia, a droga estava dividida em 296 tabletes no interior da residência, não havia ninguém no local e a apreensão foi realizada pela Delegacia de Narcóticos e contou com o apoio do Departamento de Policiamento Judiciário Especializado. Fica o registro dessa informação também. Vamos com a Tainá Martinez. Olha só, o destaque é que a chacina de Limoeiro do Norte e um suspeito de participação neste crime acabou sendo preso em uma pousada. Vamos aos detalhes com a correspondente. Policiais militares receberam informações de que um homem armado e supostamente envolvido na chacina estaria hospedado em uma pousada no município de Ibicuitinga. Composições foram até o local e encontraram o suspeito. Com ele, foi apreendido um revólver com munições. O homem foi levado para a delegacia de Morada Nova. A chacina aconteceu no dia 14 de julho, em uma casa na zona rural de Limoeiro do Norte. 4 pessoas foram mortas a tiros e uma 5ª pessoa baleada foi socorrida. Durante as diligências, um suspeito foi preso e outro foi morto em confronto com a polícia horas após o crime. O caso segue em investigação por parte da Polícia Civil. 12 horas e 25 minutos, 12 e 25, seguindo com mais informações. Senhoras e senhores, olha só, um criador de conteúdo em Quixeramobim foi preso por divulgar o jogo do Tigrinho nas redes sociais, viu? Esse homem de 31 anos, que se intitula criador de conteúdo digital daquela cidade, ele foi preso pela Polícia Civil do nosso estado por suspeito de divulgar o jogo do Tigrinho em seu perfil nas redes sociais.
O Irlan Fidelis foi capturado em Fortaleza, no bairro Jardim América, no dia de ontem. O investigado publica, em sua maioria, conteúdos de cunho político, se posicionando contra o atual prefeito e candidato à reeleição, o Cirilo Pimenta. E o seu último post no Instagram, que é um perfil reserva, segundo ele, foi uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp com a representação do Ministério Público de Quixeramobim. E na conversa o órgão ministerial notificou Irlan para que ele se manifeste em 5 dias sobre um processo, sem citar qual. Portanto, aí, de acordo com a Polícia Civil, contra o investigado, consta um mandado de prisão por contravenção penal relacionada ao jogo de azar e também por violação de sigilo pela divulgação de documentos judiciais em um perfil na rede social. E com Irlan foram apreendidos um notebook, um pendrive, um celular e outros objetos que vão subsidiar nessas investigações futuras. O criador de conteúdo foi colocado a partir de agora à disposição da Justiça. 12 horas e 27 minutos, 12 e 27. O registro agora é com a Emanuela Campelo, monopólio do jogo do bicho. Empresários aí foram absolvidos pela Justiça do nosso estado, veja só, após a mesma colocar as provas como nulas. Vamos a Emanuela Campelo, ela traz detalhes desta operação e também da decisão da própria Justiça. A anulação de provas obtidas na fase de investigação levou à absolvição de empresários por uma série de crimes, dentre eles integrar a facção carioca Comando Vermelho. O grupo alvo da Operação Saturnália também foi absolvido dos crimes de extorsão, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Na mesma decisão proferida pelos juízes da Vara de Delitos e Organizações Criminosas, eles acabaram condenados por contravenção do jogo do bicho, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O Diário do Nordeste teve acesso à decisão. Nela consta que as absolvições aconteceram por uma extensão de nulidade de provas contaminadas em decorrência da apreensão do celular de João Vitor dos Santos, conhecido como Adidas. Ele é apontado como um suposto membro da alta hierarquia do Comando Vermelho. Os acusados tiveram as prisões revogadas. Aqueles que foram condenados têm como pena 4 anos de reclusão. Dentre os advogados de defesa estão Leandro Vasques Holanda II e Arthur Feitosa. Eles comemoram a decisão de absolvição e ainda consideram equivocada a condenação parcial que deve ser alvo de recurso.